Bom dia, invencíveis. Tempinho afastado, mas muito trabalho, muito estudo, graças a Deus. Hoje eu vi um post, que depois vou colocar nos grupos, que diz o seguinte: só fica com você quem se percebe depois da utilidade do seu verdadeiro significado. Isso me reporta algumas situações de algumas pacientes minhas sobre a coisificação do ser humano. Por que coisificação? Todo mundo entra numa relação por uma necessidade, né? Todo mundo vê no outro a sua tábua de salvação, né? Todo mundo vê no outro o meu complemento, que na realidade se vê no outro porque se enxerga como espelho. Todos se utilizam. Você utiliza de uma maneira, de uma forma, ou do lado emocional, financeiro, sexual, sempre vai haver, né, essa utilidade, entre aspas. Só que a utilidade, com o tempo, a pessoa começa a verificar seus significados, suas qualidades, né? E passa a humanizar o ser humano e não a coisificar o ser humano. O problema é quando a outra parte ou você resolve coisificar esse ser humano e ele apenas passa a ser útil. Né? Você não consegue enxergar nele qualidades ou o significado que tem essa relação, seja ela trabalhista, seja ela pessoal, emocional, afetiva, seja ela qual for. Quando você começa a olhar a pessoa apenas como a utilidade que ela tem na sua vida, você coisifica a pessoa e coisas não têm significado, coisas não têm qualidade. Então não adianta você querer que a outra parte veja suas qualidades. Você não vai conseguir fazer com que a outra parte consiga perceber o significado dela na sua vida. Porque você apenas só é útil. Você é útil para poder pagar uma conta, você é útil para poder levar para algum lugar, você é útil apenas como companhia, você é útil como a sua casa, você é útil porque você leva para bons lugares, você apenas é útil. É útil. E muitas vezes o problema não é você. Quantas vezes as pessoas saem de uma relação e falam: nossa, o que eu fiz? Não estamos falando muitas vezes do problema que é você, mas justamente o outro. O outro, o que o outro faz com você e que você permite, né? Porque na medida em que ele começa a observar, ele ou ela, tá? Estou colocando aqui no masculino, por normal, mas a partir das minhas próximas lives falarei todos, todas e todes. Falarei todes sim, né? E não venham me corrigir, porque quem me corrige ou que vai querer me corrigir, que eu vou colocar esse indefinido, aprenda primeiro a diferença entre esse e este, por que com acento e por que separado. Se você não sabe escrever direito, não me corrija, por favor. Então, muitas vezes você se pergunta, né, fulano só me usa, mas o fulano vai usar sempre, porque você permite que ele ou ela apenas coisifique você dentro dessa relação. Você só é útil, você tem utilidade, não consegue ver qualidade. E quando você começa a perceber isso, quando você começa a ver que o fulano não tem, ou a fulana não tem a mínima empatia para observar suas qualidades, a mínima empatia para saber qual é o seu significado na vida, aí você começa a se questionar: fulano não me elogia, fulano não me vê, O bom dia do fulano é um bom dia seco, o bom dia da fulana é um bom dia seco, o bom dia da fulana não tem amor, não existe troca.
né? Você fala amor, a pessoa não responde. Não responde porque você é coisa. E como você é coisa, tanto faz um sentimento, né? Do bom dia ou não, você é apenas coisa. Então, quando você fala o bom dia, amor, ele não vai nem responder o amor, porque você não é amor, você é apenas a coisa. Aí, muitos me perguntam como é que eu vou sair dessa situação, como eu reverto. Não tem como reverter. Na medida em que você ficou coisa e não humano, você não vai ter qualidade, você não vai ter significado. Está na hora de você começar a se significar. Está na hora de você começar a colocar essas qualidades que você tem para fora e começar a verificar. Ou você sempre faz as mesmas escolhas, tentando validação, né? Porque existe isso. Quando você senta, para, se conhece, se autoconhece, você começa a observar que você repete padrões. Você está sempre sendo voluntário de salvar o mundo, sempre voluntário. É aquela pessoa que ela é voluntária sempre em ajudar, é a pessoa sempre voluntária, o voluntário. E no final, vai encontrar alguém que vai lhe verificar justamente como isso, como uma coisa. Então, não adianta você querer de uma hora para outra, numa relação em que você virou a coisa, numa relação onde você só tem utilidade e não tem qualidade, tentar reverter isso. Tem uma hora que vai longe demais. Está na hora de você começar a pensar se você quer ser coisa ou ser humano. Bom dia, Invencíveis. E uma coisa, Invencíveis. Todo ano eu abro 3 vagas gratuitas de mentoria, consultoria e de psicanálise. Então, a partir de hoje, caso você queira ter uma mentoria, ter uma consultoria ou em psicanálise, deixe seu nome no direct para mim, que aí eu vou selecionar e diga, por favor, o seu caso, que eu vou ver quais são os mais necessários e passo um ano inteiro com você gratuitamente e semanalmente. Tenha um bom dia, Invencíveis.